de redemocratizar um país sem anistia. Não tem como. Não tem como. Então, enquanto no Brasil nós resistirmos a uma anistia, significa que a ditadura está vencendo. Significa que a tirania ainda acredita que tem o que fazer dentro do país. Você tem presos políticos a soltar, né? Se o Gonê se meteu e se o STJ está segurando, nós temos um Moraes se evadindo da justiça e um Gonê e um STJ que estão sendo cúmplices em ocultar o Moraes do alcance da justiça americana. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ex-chanceler morre dentro de presídio no Rio. É isso mesmo. O ex-ministro das Relações Exteriores do Peru, Augusto Blacker Miller, de 80 anos, morreu no Hospital Penal Hamilton Agostinho, localizado no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O óbito ocorreu no dia 23 de janeiro, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, mas a confirmação oficial só foi divulgada nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. Pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, em informação repassada à agência Reuters. Miller estava detido desde 11 de dezembro de 2025, quando foi preso pela Polícia Federal na zona sul do Rio de Janeiro. Ele era considerado foragido havia 7 anos pela Justiça de Albânia, país no qual havia sido condenado por crimes relacionados à fraude financeira. A situação de Bolsonaro piora a cada dia. É isso mesmo. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, afirmou que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta uma piora contínua. A declaração foi feita em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, na qual ele relata receber atualizações diárias de pessoas legalmente autorizadas a acompanhar o pai em momentos em que não consegue visitá-lo pessoalmente. Segundo Carlos, o contato da família com o ex-presidente é restrito e ocorre por poucas horas, apenas às quarta-feiras e aos sábados. Na mensagem, ele afirma que seu quadro só piora a cada dia e acrescenta que a apatia se aprofunda de forma acelerada e visível, sinalizando preocupação com a evolução do estado clínico. No mesmo texto, Carlos Bolsonaro sugere que a situação enfrentada pelo pai não seria circunstancial. Ele escreve que o que estão fazendo com um homem inocente não é fruto do acaso, e sustenta que há método, há intenção, sem detalhar a que ações específicas se refere. O ex-vereador também levanta questionamentos de cunho moral e institucional sobre os limites das condutas adotadas. Abre aspas. Até onde pode chegar a maldade humana? Até que ponto irão, sem freios morais, sem limites legais, sem qualquer resquício de humanidade? Indaga. Ao concluir a publicação, ele afirma: isso não é justiça, é crueldade deliberada. Fecha aspas. Que Deus salve o ex-presidente. Vamos todos orar por ele. Me chama a atenção também na pauta anterior sobre a Venezuela, e que eu acho que vale, isso é um recado para nós, e é um recado para as nossas autoridades, que é o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de redemocratizar, vamos chamar assim, porque a gente já se acostumou já com esse termo, de redemocratizar um país sem anistia. Não tem como. Não tem como. Então, enquanto no Brasil nós resistirmos a uma anistia, significa que a ditadura está vencendo. Significa que a tirania ainda acredita que tem o que fazer dentro do país. Você tem presos políticos a soltar, né? É isso. Tem. E muitos. E aqui como muitos. acaba de fazer a Venezuela. É isso aí. Agora, interessante é que os dois países ficaram mais dóceis depois que o MST declarou que estava enviando tropas para o local. As brigadas do MST. Exatamente. É verdade. Ficaram mais calminhos depois desse anúncio, Augusto? Os países? Os países ficaram mais preocupados. E as empresas Rumble e Trump Media pediram à Justiça Federal dos Estados Unidos que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja intimado por meio do seu e-mail institucional. Segundo o advogado Martim De Luca, que representa as duas empresas, outras tentativas de contato foram inviabilizadas. Ele afirma que o próprio ministro Moraes utilizou esse mesmo canal
para enviar ordens às plataformas como bloqueio de contas, entrega de dados e exigência de representação no Brasil. O processo tramita na Justiça Americana há cerca de 1 ano e está parado desde agosto, quando a defesa tentou citar o ministro Moraes por meio do Superior Tribunal de Justiça. Em outubro, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a citação. E na nova petição, a defesa alegou que a intimação foi bloqueada por motivações políticas. E aí pergunto ao Marcília, o que você acha dessa estratégia dos advogados aí de tentar intimar o ministro Alexandre de Moraes por e-mail? Esse seria ali a única forma viável de dar a citação, a ciência do processo, Marcília? Como dizem na internet, é usar o sistema contra o sistema, né? Porque as citações... uma citação por e-mail é inspirada naquilo que o Moraes faz, só que aquilo que o Moraes faz é ilegal. Então, esse é o ponto, né? Uma citação por e-mail, só para o público também entender como é que funciona, para ela ocorrer de forma legal, o e-mail precisa estar cadastrado no sistema do judiciário, aquele e-mail ele precisa estar também mencionado desde o início da relação processual, enfim, tem uma série de burocracias para isso valer aqui no Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, essa ação é feita lá, pode ser que por lá eles entendam que isso seja válido. Mas se você vai citar uma pessoa no Brasil, as regras do Brasil é que tem que valer para que ela seja formalmente citada. A citação é o ato mais importante de todo o processo, porque você dá ciência ao outro de tudo aquilo que você está acusando. Quer dizer, a acusação ela se baseia nisso. Se a pessoa não sabe, como é que ela se defende? Então, a citação é o que sustenta, é o que fundamenta o direito de defesa. O Moraes vulgarizou isso e muito durante esses anos todos. Para a gente ter uma ideia, ele mandou citar o X, quando ele derrubou o X aqui no Brasil, ele mandou citar e intimar o X pelo próprio X. Sim. Ele usou a plataforma para dizer, eu estou derrubando a plataforma e cito pela plataforma que eu vou derrubá-la. Quer dizer, isso é uma loucura completa, não existe isso. Mas ele fez. Ele agora, há pouco tempo atrás, também fez a mesma coisa com a citação que ele fez do Eduardo Bolsonaro de uma maneira, do Figueiredo de outra, uma por edital, outra, enfim, tudo torto, tudo super torto. E agora, já que ele fez isso, eles querem usar isso também contra o Moraes. Do ponto de vista estratégico é interessante, mas do ponto de vista formal, Paula... Jurídico, não é assim que funciona. O que tem que acontecer é o Moraes receber em mãos de um oficial de justiça ou pelo correio e tal, a cartinha lá com a citação dizendo do que ele está sendo acusado. O que me espanta não ser possível acontecer. O que está acontecendo? O Moraes está fugindo da justiça? Pois é, mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não deu ainda nenhuma decisão em relação a essa citação, Marcília, porque a PGR se manifestou contra a citação do ministro Moraes e, pelo que dá a entender, esse pedido está parado no STJ até agora, por isso que os advogados recorreram a essa possibilidade de citar aí por um e-mail institucional. Pois é, a PGR, que também tem sido conhecida no STF como Paulo Gonet Resolve, né, não tem muita moral para esse assunto. A gente tem que entender o seguinte, esse ato de citação é uma formalidade. O Gonet não tem que dizer sou contra ou sou a favor. Se está tudo certinho ali, se está o endereço certo, se o Moraes existe, se o nome dele está correto, pronto, a citação é válida e segue adiante. É que nem você chegar e entregar uma carta para os Correios e o carteiro chegar e falar assim, essa carta aqui acho que não vou entregar. O conteúdo não está adequado. Pô, mas você é o carteiro, você pega e entrega, acabou. Se o endereço está certo, fim de papo. Então, se o endereço ali está certo, fim de papo, não tem que Gonet se meter e nem o STJ segurar. Se o Gonet se meteu e se o STJ está segurando, nós temos um Moraes se evadindo da justiça e um Gonet e um STJ que estão sendo cúmplices em ocultar o Moraes do alcance da justiça americana. Marcília, essa analogia que você faz com o carteiro, se o carteiro viu o conteúdo, ele já abriu a correspondência e é crime. Exatamente, então, tem isso. Se o PGR quer saber o conteúdo antes de dar vazão a uma formalidade, temos problemas, né? Com certeza.